Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui para, mais uma vez, compartilhar da palavra de Deus, da sabedoria de Deus com os irmãos. Dessa vez, eu quero convidar os irmãos a refletirmos sobre a Bíblia que nós temos em nossas mãos. E eu começo perguntando a você, quantas Bíblias você tem em casa? Ou quais traduções de Bíblia você tem em casa? Ou quais versões de uma mesma tradução você tem? Qual é a diferença de uma para a outra? Um irmão sabe? Eu faço essa pergunta não por menosprezar o conhecimento, a inteligência de ninguém, longe de mim tal coisa, até porque eu mesmo não sou qualificado para fazer isso, né? Eu não tenho condição para me arvorar como mestre, como conhecedor de nada. Mas a gente observa nas igrejas por onde passamos, eu pude observar, que às vezes as pessoas mudam de uma Bíblia para outra e para elas tanto faz como tanto fez, não tem diferença nenhuma. A pessoa, por exemplo, há 35, há 40 anos atrás, ou você usava uma Bíblia Almeida corrigida, ou você usava uma Bíblia Almeida atualizada. Dificilmente as pessoas variavam para uma outra tradução, até porque não me ocorre, há 40 anos atrás, nós estamos aqui pensando no meio evangélico, né? Estamos deixando de fora os testemunhos de Jeová, que tem a sua própria tradução, que em muitas passagens, principalmente no Novo Testamento, divergem consideravelmente da nossa, se igualando mais à nova tradução na linguagem de hoje e a NVI, na minha humilde opinião, no caso, por exemplo, da NVI, está mais para uma interpretação do que para uma tradução, né? Por isso eles fazem muita menção nas suas passagens, quando eles colocam para citar textos que são afeitos a seu pensar, né? a sua postura doutrinária. Eles citam, nova tradução na linguagem de hoje, NVI, citam muito. Aliás, nesse aspecto da NVI, inclusive livros muito bons, livros acadêmicos, às vezes até eruditos, fazem menção da NVI. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Bom, vamos lá. Eu fiz um pequeno apanhado aqui, mas antes eu quero ler um texto com os irmãos. Eu quero pedir ao irmão que vai estar assistindo esse texto que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, lá na Torá. Livro de Deuteronômio, capítulo 4. No capítulo 4, eu já estava me enrolando aqui, que eu tenho duas Bíblias da mesma Bíblia, só que uma é mais moderna e outra é mais antiga. E eu, mais recentemente, estou usando a mais moderna, mas oscilo às vezes. Em Deuteronômio, capítulo 4, no verso 2, diz assim, Deus falando por Moisés, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Essa passagem nos remete ao livro de Revelações, capítulo 22 do livro conhecido como livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, se eu não me engano. Capítulo 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro
que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Muito bem. Eu vou passando aqui rápido, isso é um vídeo, os irmãos podem pausar. Agora eu quero convidar os irmãos para lermos em primeira epístola de São Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, porque agora, nessa passagem que nós vamos ler, eu quero fazer uma menção aos irmãos da seguinte forma. Nós vamos estar falando sobre Bíblia, a história da Bíblia, de forma humilde, simples, né? Eu não sou um erudito, né? Não tenho formações acadêmicas em Bíblia, eu sou um estudioso autodidata, compro algumas ferramentas ao longo da minha história, venho comprando algumas ferramentas, tenho amigos pastores, amigos bacharéis em teologia, né? Amigos professores de hebraico, né? E a gente conversa e troca essas figurinhas, né? Então, qual é a caminhada que nós estamos propondo aos irmãos nesse tipo de trabalho aqui? Nós vamos estar mostrando como que Deus começa a falar ao seu povo lá no passado remoto, há 4.500 ou 4.700 anos atrás, quando ele se dirige a Abraão. E ele fala com Abraão, e a partir dali Deus vai estar falando ao seu povo. E isto vai ficar registrado, isso fica registrado. Registrado como, Enoque? É chamado período da tradição oral, não havia escritos. A gente tem que tomar muito cuidado ao falar disso, que agora recentemente eu tenho encontrado um livro falando que já se tem achado vestígios de que a tradição escrita é mais antiga do que se pensava, ou seja, ela está mais para trás, né, na história do povo de Deus e do Antigo Oriente Médio do que se pensava até recentemente. Por recentemente, entenda-se 20, 30 anos atrás. Então a gente vai caminhar sabendo que isso é um terreno perigoso. Então nós vamos estar falando, mostrando aqui precariamente, porque infelizmente a abundância de material que eu tinha por volta de mil páginas de trabalhos entre apostilas e xerox, mostrando textos de escritas sumérias de forma mais clara, mais nítida. As enchentes destruíram tudo, levou tudo, eu perdi muita coisa, eu perdi muito livro. Então, eu vou ter uma amostra muito pobre para os irmãos, né? Muito pobre. Eu catei aqui na internet, procurando nos meus livros. Nós vamos estar vendo como que do texto da língua, da escrita cananeia, muito antiga, né? Até o texto é chamado de proto-hebraico, né? O texto que vai anteceder ao hebraico, a língua do povo judeu já formado ali, que ainda é uma coisa que nós só podemos saber imaginando, né? Que compartilha da mesma realidade grega, os gregos também, né? O texto era escrito da mesma forma, ou seja, não tinha espaço entre as palavras, eram linhas. No caso do hebraico, seguindo o acadiano, escrito da direita para a esquerda, né? É a língua chamada de o caminho do boi, né? Se não me falha a memória, a expressão é bostofredon, uma coisa assim, que traduzido é o caminho do boi, da direita para a esquerda, e descia, pegava na direita de novo e vinha para a esquerda. Então, por isso que a escrita hebraica é sempre da direita para a esquerda. E sempre na horizontal.
Como eu citei o grego sempre na vertical, né? Então, nós vamos estar falando disso para chegarmos aqui nos nossos dias. O que é que eu chamo de nossos dias? O período da queda de Constantinopla, que está ali juntinho com a explosão, a eclosão da chamada Reforma Protestante, e a mudança que houve entre os textos bíblicos que se usava até ali, até a era de Calvino, de Lutero, né? Daqueles homens, o texto que a igreja que dominava o cenário global, que era a Igreja Católica Romana, impunha, não é bem, não sei se cabe aí a expressão, mas provavelmente sim, era o que ela impunha, né? Que era chamado de o texto receptus, o texto recebido, ou seja, o texto que foi recebido daqueles que estiveram com os apóstolos. E até o século, e depois começa a surgir uma mudança, ali, daquele movimento da Reforma Protestante. Alguns fenômenos filosóficos estavam acontecendo no mundo, na Europa, África, aquela região toda ali, e então novos manuscritos começam a surgir, começam a ser expostos. Manuscritos que alguns tinham e guardavam, porque tinha coisas que a Igreja Católica, no seu domínio, na época do seu domínio total, e aí nós temos até recentemente ardendo fortemente o fogo da Santa Inquisição. Então, se bobeasse, ia para a fogueira mesmo. Então, nem tudo que se sabia se podia falar publicamente, nem tudo que se tinha podia se mostrar, né? Até que chegamos ao século XVIII, quando dois homens, na verdade já havia muito burburinho, né? Aquela coisa, as descobertas dos manuscritos sinaíticos e aquela coisa toda, e esses homens vão mostrar dizendo que o texto recebido é um texto pobre, um texto corrompido, corrupto, e então surge o movimento que se torna uma situação, um processo acadêmico da crítica textual. Nós estamos falando de grosso modo. Isso já vem acontecendo antes de Westcott e Hort, né? Que são os dois homens. Mas ali então se forma uma espécie de congresso onde esses dois homens vão mostrar que havia um texto crítico muito mais limpo, muito mais coeso, e então nós vamos estar falando disso mais lá na frente. Mas hoje, por hoje, eu quero, a partir de ler essa palavra de Pedro, dizer para os irmãos que nós temos, que eu pensei no que eu estou fazendo. Eu não vim aqui para dizer, olha, pega a tua Bíblia, joga fora, que ela é toda corrupta. Não. Isso aí seria dar um tiro no pé. Porque todas as Bíblias que nós temos, até aqui eu tenho aqui, o Novo Testamento são traduções do grego, né? Eu tenho aqui o meu Novo Testamento aramaico-hebraico, mas isso eu tive que ir buscar em Israel, eu tive que força de expressão, né? E buscar, quer dizer, comprar de Israel, né? Porque isso não vende, segundo me disseram, não me interessei em constatar, a Peshitta que está sendo vendida aí no Brasil é falsa, A Peshitta mesmo, a legítima, era vendida em Israel, e até onde eu sei, eu comprei o último. Irmão, se isso foi de Deus mesmo. Eu comprei o último exemplar. Por quê? Porque depois eu fui comprar um outro para dar de presente para o meu amigo professor de hebraico, Ézio Azevedo Filho, que eu sempre lembro, recomendo. Aliás, eu não posso tirar dali, foi ele que me indicou esse livro, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Foi ele que me mostrou, ele que me apresentou, e eu corri e comprei. Então, o que nós queremos mostrar para os irmãos, aliás, o que nós queremos fazer é uma palavra de advertência, para você não ler tudo.
hoje, como se tudo fosse... Todos os gatos são pardos. Cuidado, muito cuidado. Tenha muito cuidado com as versões bíblicas. Então, em 1 Pedro 4, capítulo 1, é que eu coloquei como referência escrita a lápis, que a Bíblia não traz, eu coloquei Deuteronômio, porque eles têm relação direta com isso aqui que Pedro vai falar. Em 1 Pedro 1, 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Irmão, isso é muito sério. Eu chamo a atenção para os meus amigos testemunhas de Jeová, tá? Que agora estão pior do que todas as épocas. Parece que o corpo governante proibiu eles de falar, proibiu eles de se expressar por si mesmo usando a Bíblia. Eles têm que estar dando, pelo menos é o que eu estou percebendo, eles têm que estar mandando videozinho, vídeo do site das testemunhas de Jeová. Se eu deixar, o cara fica se comunicando comigo por vídeo. Eu não respondo nenhum. Não assisto vídeo nenhum. Eu já vou avisando, sinceramente. Raramente eu tenho um amigo lá, parece que é da PEN, ou Bom Sucesso, que manda. Outro dia eu assisti um vídeo dele. Mas é muito difícil. Que sobre as coisas de Deus, eu gosto de ler e conversar. Dialogar. Dialogar. A obra de Deus, eu expliquei isso no outro vídeo, porque línguas como que de fogo partidas. Porque o que Deus fez em Babel, ele reverte em Pentecostes. Em Babel, Deus confundiu. Agora Deus está querendo que todo mundo se comunique. A obra de Deus na nova aliança é prioritariamente, ela depende majoritariamente, da fala, da comunicação. Então nós vamos estar falando sobre muita coisa, irmãos, a respeito disso tudo. Como é que é forjada a Bíblia, o Novo Testamento, desse grego aí, esse grego helênico, esse grego homérico. Isso aqui tudo tá cheio de Platão aqui, irmãos. Tá cheio de Homero aqui, por toda parte. Mas mais na frente a gente vai falar sobre isso e mostrar para os irmãos como a gente escapar dessas armadilhas. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas é como eu falei em algum vídeo aí. Se você não quer suar a camisa, então você está com um problema sério. Com Deus, comigo não. Você está com um problema sério. Porque o reino de Deus é como? Como é que Jesus descreveu? Esquece pai, mãe, família, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz não é de isopor, como faz o ditado, colega fala, carrega aí a tua cruz, que a minha é de isopor. Azar dele. A minha é bem pesada, glória a Deus por isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos, separados por Deus, falaram inspirados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Então eu tomo como base de partida sobre tudo que vou estar falando, porque eu não vou estar falando mal do Novo Testamento. Eu vou estar mostrando a bagunça que se fez do século XVIII para cá com a questão da manuscritologia do Novo Testamento, no grego, né? A questão do texto crítico e do chamado texto em oposição ao texto majoritário. Amém? Eu convido ao irmão, se o irmão tem a sua Bíblia na versão, olha só, existe a tradução de Almeida. A tradução de Almeida tem a Almeida Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Em oposição, isso é Revista Corrigida. Em oposição, a Almeida Revista Corrigida Fiel, da Trinitariana. Qual é a diferença, irmão Enoque? A Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil é majoritariamente
apoiada nos textos da alta crítica. Ela é baseada na tese de Westcott e Hort, século XVIII, Inglaterra. Se não estou trocando as bolas, mas eu acho que foi na Inglaterra. E Almeida Corrigida Fiel, irmão Enoque, ela é chamada a Bíblia baseada no texto majoritário, ou texto receptus, ou texto recebido. E qual é a diferença, irmão Enoque? Nós vamos ver isso agora. Olha, eu convido você, agora nós vamos fazer um exercíciozinho de manuseio da Bíblia, tá? Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versos 28. Aqui eu coloquei 28, tá errado. É 20 e 28. Atos capítulo 20, verso 28. Paulo falando à liderança da igreja de Éfeso. Se nós tivermos oportunidade, nós vamos falar da importância dessa epístola aos Efésios. Eu vou falar dos poderes demoníacos que dominavam aquele pedacinho de terra ali. Desde tempos muito remotos, desde os tempos de Heráclito de Éfeso, o maior ou um dos maiores filósofos que o mundo grego já conheceu. Em Atos capítulo 20 e 28, o apóstolo Paulo falando diz assim: olhai, eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida Fiel, ou seja, do texto Receptus. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Preste atenção nisso. Para apacentardes com cuidado, com grande temor e tremor, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Bom, segundo esse texto aqui, tem. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a ler... Há 20 anos atrás, não. Há 27 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de manuscritologia, para mim mesmo, para mim aprender, para depois no futuro poder falar, essas outras versões que eu vou citar, todas elas tinham essa passagem diferente. Essas e outras mais. Né? Como eu perguntei, eu não sei se você tem várias versões. Ah, sim, eu não concluí. Então, a Almeida Revista Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil, e a Almeida Revista Corrigida da Trinitariana, da Fiel. E tem a Almeida, a Sociedade Bíblica do Brasil produz a Almeida atualizada. Agora, recentemente, ela lançou a nova Almeida atualizada. Tá? Então, nós vamos ver. Nós vimos aqui que no texto antigo, no manuscrito que se usava antes da queda de Constantinopla e antes de Westcott e Hort, ela traz esse texto assim: Jesus é Deus. Não passa a ideia de que é um Deus na terra e outro Deus no céu. No céu, Deus Pai, e na terra, o Deus Filho. Essa ideia aqui não aparece, não se vislumbra. Diz simplesmente que Deus resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. Ou seja, Deus, o único Deus, como diz lá na Torá, o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. A ele amarás de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Né? Deus é um. Esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu lembrei dessa passagem, mas não sei onde ela está, não anotei, vou pegar depois. Então, vamos ver como está isso na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Cadê ela? Nova Almeida Atualizada. Atos capítulo 20,
verso 28. Olha só, irmão, vão vendo. Eu achava que esse vídeo ia ser pequeno. Falei para minha esposa, ele aguenta um pouquinho aí que o vídeo não vai ser grande não. Mas eu sou linguarudo, eu falo demais. Atos capítulo 20, verso 28. Aqui eu fiquei surpreso. Cuidai de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como pastores. Sempre trazendo a palavra bispos, que é sinônimo de pastores. Para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso aqui é novo. Pega, ache-me um sebo aí, uma Almeida atualizada de 30 anos atrás, que não vai estar escrito assim. Vai estar escrito com o sangue do seu filho, como nós vamos estar vendo aqui. Isso aqui é a Bíblia Nova Almeida atualizada, que eu dei uma nota preta e me arrependi amargamente. Tem uma Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre ela, a Bíblia Tradução Ecumênica. Isso aqui é uma tradução, não é versão, tá? Vamos ver como está na tradução ecumênica. Atos 20 e 28. Eu pulei aqui e não me atualizei. Atos 20 e 28. Por que a gente está fazendo isso? Para os irmãos verem que todos os gatos não são pardos. Atos 20, verso 28. Diz assim, tradução ecumênica. Ô Jesus, onde é que tá? É tão pequenininha a letra, eu já tô meio cegueta. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho de cuja guarda o Espírito Santo vos constituiu, responsáveis. Apacentai a igreja de Deus, que ele adquiriu para si, com o seu próprio sangue. Almeida. Olha só. Isso aqui é baseado no texto crítico. Texto crítico, que se opõe a essa aqui, que é baseada no texto recebido. Tá? Se você for pegar um estudioso aí, um professor de seminário, de grego, de Novo Testamento, ele vai dizer, não, senhor, essas Bíblias divergem totalmente, pega essa tal de fiel aí, joga no lixo, compra uma Bíblia moderna, uma Bíblia atualizada, uma Bíblia do texto da alta crítica, que são essas Bíblias aqui, a Bíblia a Bíblia Teb, que eu recomendo muito essa Bíblia é uma tradução muito boa. E esse trabalho, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, não é para desmerecer nenhum trabalho, nenhuma obra, não, é só para mostrar a diferença. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém. Atos 20 e 28. Bíblia de Jerusalém. Também um trabalho muito bom. Atos, capítulo 26. Vamos tentar para cá. 28. Atos 20 e 28. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Ó, essa Bíblia aqui, esse trabalho aqui, é feito pela mesma escola, pela mesma academia que faz essa aqui. Tá bom? Então, você concorda comigo que, sendo palavra de Deus, deveria dizer as mesmas palavras? Eu acho que você concorda comigo. Deus comprou com o seu próprio sangue, com o sangue do seu filho. Depois você pode me perguntar, mas irmão Enoque, tem diferença? Nós vamos ver que tem. Aí, se a gente for dar asas ao nosso voo, nós vamos ter que entrar em questões de doutrina de trindade, isso tudo aí, e aí o fogo inflama. Muito bem. Eu vi Almeida, Teb, a Bíblia de Jerusalém, e eu guardei a Bíblia da minha esposa. Ela falou tanto, a Bíblia Plenitude. Ela é Almeida Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. É Almeida Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Essas Bíblias, irmãos,
Almeida, elas são todas uma tradução só. O que muda são as versões. A diferença é da Almeida, da Trinitariana. Ali é outra linha manuscritológica. São outros manuscritos. Tá bom? Então, eu estou tão preocupado com o microfone que eu fico olhando para o espelho que está lá, que é para mim me situar. Senão, eu me atrapalho todo aqui, porque eu não tenho uma coisinha adequada, né? Onde deu um acidente aqui e tudo, mas tá tudo bem. Então, a Bíblia Plenitude, Atos 20 e 28, diz como essas aqui. Que essas? A Bíblia Trinitariana e a Aná, que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Vamos agora a um outro texto. 1 Timóteo capítulo 3, versos 16. Esse aqui é outra questão, sabe, irmãos, seriamente problemática. Problemática por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser a mesma. Se ela diz uma coisa, ela diz aquilo que ela diz no ano 500, no ano 300 e no ano 2022. 3,16. 1 Timóteo 3,16. Diz assim, olha, prestem bem atenção agora aqui, porque aqui também nós vamos precisar. Para quem não sabe, nós vamos ensinar um exercíciozinho de exegese bíblica. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Almeida, corrigida fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Deus se manifestou em carne. Deus, não seu filho, Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos ver que está mais perto aqui de mim, a TEB, a Bíblia Tradução Ecumênica. Vamos ver aqui. Não, vamos ver a Aná primeiro, porque é tudo Almeida, então vamos ver a Bíblia Almeida atualizada. A Bíblia Almeida atualizada, 1 Timóteo 3,16. Vamos ver aqui. Eu procuro, na medida do possível, não me alongar muito nesse vídeo. 1 Timóteo 3,16. Essa Bíblia Aná tem tanta coisa, mas tanta coisa, tanta bobeirinha que mais atrapalha do que ajuda. Timóteo 3,16. Primeira Epístola de Timóteo 3,16, na tradução Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele, não Deus. Aqui entra a questão do exercíciozinho de exegese que eu falei com os irmãos. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele. Esse aquele é pronome, meu Deus, a cabeça dá pane na hora. Deixa pra lá, a classe gramatical da palavra não interessa. Vamos lá. Timóteo 3,16. Vamos ler o 15? Porque o 15 vai te dizer quem é aquele. Mas se eu demorar, você saberá, Paulo falando a Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele se refere a quem? Quem é o sujeito de aquele? O sujeito de aquele está no verso 15. É Deus. Aquele a quem Paulo se refere, segundo o copista que fez esse manuscrito, que a crítica textual diz que é preferível ao texto recebido,
aquele é Deus. É Deus. Está se referindo ao sujeito, que é Deus. Está aqui no verso 15. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E na sequência ele vai dizer, ele, o Deus, é o grande mistério. É o grande mistério. Por quê? Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho muitas outras passagens, irmão, mas como os irmãos estão vendo, eu quero fazer um trabalho com os irmãos, que os irmãos poderem pegar esse vídeo depois e ver. Vamos ver. Então, sim, agora vamos ver na TEB, na Bíblia ecumênica, a chamada Bíblia ecumênica. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16 está assim dizendo. Começa aqui. Grande é, com certeza, o mistério da piedade. Ele, com E maiúsculo, mostrando que está se referindo a Deus. Ele foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado pelos pagãos, acreditado no mundo e exaltado na glória. Quem é ele? Vamos ao verso 15. Contudo, caso eu demore, saberás assim como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aí ele entra. Grande é, com certeza, o mistério da piedade. Ele quem? A quem está se referindo? O sujeito que está no verso 15. Deus. Está chamando Jesus de Deus. Não está dizendo que Jesus é um filho de Deus, que é, como muitos tentam interpretar, até por aquela passagem, nós vamos ver isso aí, que Paulo fala, e por fim, toda a potestade, quando toda a potestade, todo o principado estiver sujeito ao Filho de Deus, todas as coisas estarão sujeitas a Deus, o próprio Filho se sujeitará ao Pai. Nós vamos entender isso aí direitinho, né? Então, como os irmãos podem ver, a questão de tradução, nós estamos aqui vendo coisas mais leves, depois nós vamos ver coisas mais complexas, mais pesadas. E a gente vai se perguntar, o que aconteceu, o que rolou, por que de repente mudou-se a linha manuscritológica com a qual se fazia a tradução do grego para os outros idiomas ocidentais? Os idiomas de língua latina, né, do qual nós fazemos parte, o português europeu, o português aqui do Brasil, o inglês, o francês, né? Vamos lá. Nós temos aqui agora a questão de Atos 10. Eu esqueci de botar lá em cima, na Bíblia, ao meio da Revista Corrigida Fiel. Atos capítulo 10, verso 15. Atos 10, 15. Né? Em Atos 10, 15, nós temos aquela passagem em que Pedro que já estava trabalhando como liderança apostólica, como Jesus falou para ele, que ia dar a ele as chaves, né? E ele vai, isso estava incluído nessa ideia de chaves, está incluído colocar sobre os ombros de Pedro a responsabilidade de liderança apostólica, de conduzir os outros, né? De ajudar os outros apóstolos. E a gente conhece que Pedro desempenhou bem essa função. Paulo, claro, precisou chegar para arrumar as coisas ali, porque em certo momento a coisa se complicou. Tiago fez pressão de lá, querendo que preceitos legalistas da lei fossem incluídos para a aplicação da igreja gentílica,
E Pedro vacilou. E aí entrou Paulo com a firmeza dele. Isso é outra história. Vamos lá. Pedro está na casa de um gentio que se converteu. O homem foi salvo, foi cheio do Espírito. Igual em Atos 2. Cornélio foi cheio do Espírito. E Pedro, então, na casa de Cornélio, estava em jejum, subiu para o terraço, para a laje da casa de Cornélio, e Deus aproveitou ali para falar com Pedro. Fez um lençol aparecer para ele. Você lembra aquela visão que Pedro teve? Cheio de animais que, segundo a lei, eram imundos. Devia ter ali cabrito, sei lá, bode, porco. Aí a voz de Deus falou: mata Pedro e come. Aí Pedro falou: de maneira nenhuma eu vou pôr a minha mão, a minha boca, coisa imunda. Aí a voz falou: não trates como impuro aquilo que Deus santificou. Quem santificou, irmão? Quem santificou foi quem morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi quem? Foi Yeshua. Vamos ler? Verso 12. Verso 11. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Deus purificou. Uma referência aos gentios, uma referência. Deus não está tratando ali com Pedro de se come rã, come carne de porco, não come carne de porco. Isso também se enquadra na questão, mas o que Deus está tratando com Pedro ali é de entender que gentio não é mais impuro para estar entre o povo de Deus, que naquele tempo era majoritariamente judeus convertidos, inclusive sacerdotes, escribas, aquela rapaziada lá que estava lá matando Jesus, pondo Jesus na cruz, deu seu voto para Jesus ser morto, ou pelo menos ficou calado para o sacerdote, o sumo sacerdote, incitar o povo e fazer pressão ao governador Pilatos, que estava numa situação delicada com o império, e ele poderia cair ali, se os judeus denunciassem para Roma que Pilatos estava aceitando rebelião contra o império dentro de Jerusalém. A gente já está misturando as coisas aqui, meu Deus. Ô Jesus, segura a minha língua. Vamos lá, irmãos. Agora vamos ler na TEB. Vamos ler na TEB, eu cismei com a TEB, né? Vamos ver na Almeida atualizada. Vamos ver. Atos 10, 15. Atos 10, 15. Se for ficar muito longo, eu vou ter que interromper esse vídeo e fazê-lo em 2 etapas. Atos 10, 15. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E quando Pedro fala Senhor, não se esqueça que Senhor no grego, Kyrios, é o equivalente a Hashem. Muitos chamam Jeová, Yahvé, Javé. Eu não gosto nada desses nomes aí. Eu prefiro o Eterno, eu prefiro Hashem. Porque esse tetragrama aí, até que me prove o contrário, ele não é nome de Deus coisa nenhuma. Ele é parte do que fora ou do que fora apresentado como o nome do Eterno. Parte. Não é. O nome do Eterno ninguém sabe. Os próprios rabinos dizem isso. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, não é o tetragrama, gente. O tetragrama não é o nome, é parte do nome. Eu estudei um pouco de hebraico e posso falar isso com toda a segurança para os irmãos. Então a gente vê aqui, esse aqui em todas as traduções, aqui nós estamos falando de tradução. A Bíblia Ecumênica,
a Bíblia de Jerusalém e as Almeidas Revista e Corrigida, tanto a Trinitariana como a da Sociedade Bíblica do Brasil, vai tratar essa questão de Atos 10, 15 da mesma forma. Ninguém traduz de forma diferente. Todos os manuscritos versam iguais. Então, deixa eu ver aqui. 10, 15, tá aqui, ó. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu profano. Não chames de impuro, de profano. Porque o que estava acontecendo? Pedro já tinha subido para lá, suponho eu, aqui, lá vai coisa da cabeça de Enoque. Como é que eu vou ter que enquadrar esse cara aí? Eu vou ter que arrumar uma igrejinha para Cornélio, um puxadinho lá do judaísmo, né? Para botar. Aí vai acontecer aquele lance de Gálatas, em que Pedro está numa taberna, ao que parece, onde havia judeus e gentios, mesas. E Pedro sentava na mesa dos judeus e conversar, daqui a pouco sentava na mesa dos gentios, daqui a pouco chegou a turma de Tiago, Pedro se enquadrou lá para um judeu. Aí Paulo não brincou, Paulo desceu-lhe o sarrafo em Pedro. E Pedro depois agradeceu a Paulo, porque ele estava agindo de forma incorreta, de forma, digamos, leviana. Pois o próprio Pedro, em uma de suas epístolas, fala dos escritos sagrados de Deus, feito através do apóstolo Paulo, de profunda sabedoria e de difícil interpretação, que já estavam adulterando naquela época. Não é mesmo? Irmãos, olha, tem mais. Eu vou tentar aqui ver onde é que eu vou parar para a gente continuar. Eu não sei o que os irmãos vão achar disso aí. Mas nós temos aqui a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, a versão corrigida e a versão atualizada. Temos a Bíblia da Trinitariana, a Sociedade Bíblica Trinitariana, chamada Almeida Fiel. Temos a Bíblia de Jerusalém. Bom, até aqui uma versão, é uma tradução. Desculpe, uma tradução. Aqui na Bíblia de Jerusalém nós temos outra tradução. E na Bíblia Ecumênica nós temos outra tradução. Trazer mais tradução só seria prolongar mais esse trabalho. Então, o que nós objetivamos fazer até este ponto aqui? Nós vamos continuar mostrando outras questões mais para frente, para mostrar aos irmãos que nós devemos tratar a nossa vida no reino de Deus com critério, com sobriedade, com seriedade. Não é, a igreja está doando uma Bíblia, me dá, eu estava precisando mesmo de uma Bíblia, tá bom, aí pega aquilo aí. Você não sabe se aquilo ali é uma tradução, não procura saber, muitas das vezes as pessoas não procuram saber se aquilo ali é uma tradução fiel, se é tradução, se é versão. É da Sociedade Bíblica do Brasil? Qual é a tradução? Porque, olha só, da Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida Atualizada e Almeida Revista Corrigida são tradução com duas versões. Ou, dizendo de outra maneira, duas versões de uma mesma tradução. Já a nova tradução na linguagem de hoje é tradução. É tradução. A Sociedade Bíblica do Brasil que fez essa tradução. Então, quando chegar nisso aí, você tem que olhar com um olhar crítico, ler aquilo ali com um olhar bem crítico. Por exemplo, no Antigo Testamento, no hebraico, dizer que um homem é bom não significa dizer que ele é justo. Dizer que um homem é justo não significa dizer necessariamente que ele sempre vai ser enxergado pelos seus semelhantes como um homem bom. Davi, Abraão, nem sempre foram bonzinhos, não, meu irmão. Precisaram usar da espada, precisaram usar da guilhotina, precisaram. Isso tem diferença. Na tradução, na linguagem de hoje, gato é tudo pardo. É tudo bom.
tudo bom. Isso aí é errado. Isso é fazer interpretação mal feita, chula, de qualquer maneira, violando inclusive o contexto. Se a pessoa não prestar atenção no contexto, não percebe que aquilo ali não está bem traduzido. Eu estou usando isso como exemplo assim, peguei assim agora. Irmãos, nós vamos dar sequência a esse tipo de trabalho. Vamos estar falando sobre os manuscritos do Novo Testamento, mas primeiro nós vamos estar olhando a questão da Bíblia na língua portuguesa. Traduções e versões. Por alguns vídeos. Depois nós vamos ver a questão manuscritológica. Nós vamos voltar a isso que eu falei há pouco. Sobre a queda de Constantinopla, o Império Otomano começa a perder terreno, começa a ruir ali. E Roma estava sofrendo também com perda de influência política e religiosa em muitos territórios na Europa. E está eclodindo uma série de fenômenos no mundo daquela época. Porque nós sabemos que o mundo naquela época era Europa, África, Ásia, né? As Américas não se conhecia, aquela parte do globo não sabia da existência, ou pelo menos não se tem informações oficiais de que se soubesse que havia terras habitadas aqui, para esse lado do planeta, para esse lado do globo. Meus irmãos, eu espero, isso não foi uma pregação, isso é um estudo que nós estamos fazendo, mostrando, tem mais aqui, mais textos, nós íamos ver agora João 1,18 e João 3,13, já vai olhando aí, nós vamos comentar sobre isso aí. Que Deus vos abençoe, um eterno shalom para você, amém?